Comentário de Baldasso, empate colorado na Libertadores. No fim, acabou sendo um resultado aceitável. No fim. E eu vou explicar para vocês por quê. E aí nós vamos pegar todas as circunstâncias do jogo. O Inter fez um belo primeiro tempo, tá? O Inter fez um belo primeiro tempo. Um dos melhores do ano, no que diz respeito à produção. O Internacional, no primeiro tempo, pouquíssimo sofreu de riscos defensivos, mesmo jogando na casa do adversário. Não teve blitz do adversário. O Inter concatenou sua marcação na abertura do meio-campo, se organizou bem e teve a bola. Teve a bola. No primeiro tempo, o Inter teve a bola, circulou bem a bola. Wanderson fazendo 4, 5 grandes jogadas pela esquerda, o Alan Patrick comandando o meio-campo, Maurício jogando bem, o Johnny fazendo um bom trabalho de começo de transição de meio-campo. O Inter fez um belo primeiro tempo e construiu chances de gol. E aí começaram a aparecer as primeiras figuras comprometedoras do jogo. Luiz Adriano hoje foi comprometedor. Sabe por quê? Porque ele teve 2 chances claras de gol no primeiro tempo. Num cruzamento pelo lado direito, que ele sozinho na entrada da pequena área vai com o pé mole para a bola. E na outra que o Alan Patrick tocou para ele para a direita, entrando na área e disse, faz, meu filho. E ele errou o gol. Então Luiz Adriano comprometeu. Não tivesse comprometido, o Inter teria ganho o primeiro tempo. Porque fez uma bela partida no primeiro tempo. Começa o segundo tempo totalmente diferente. O Independiente avança linhas, e é normal porque jogava em casa, e começa a atacar, mas não produzia chances de gol. Quem produziu a chance do gol do Independiente foi o Inter. Não foi o Inter, foi o Kehler. E aí vem a segunda figura comprometedora do jogo. O goleiro Kehler, do Internacional. O goleiro Kehler do Internacional sai catando borboletas do cruzamento que veio pelo lado direito, atrapalha o mercado, que ia coibir a ação do atacante do Independente de Medellín, e deixa o espaço aberto para que na sobra o camisa 3 do time adversário fizesse o gol. A partir daí, com a grande falha comprometedora do goleiro Kehler, o Inter não conseguiu mais implementar aquela produção toda do primeiro tempo. O Independiente fez uma boa segunda etapa, mas o Inter tentava atacar. Entra o Pedro Henrique no time, o Mano promove as primeiras substituições, o Internacional fica um pouquinho mais agudo, o Pedro Henrique entra bem, como sempre entra. Né? E o Internacional, de alguma forma, vai tentando beliscar, vai tentando buscar, sofre mais riscos defensivos que no primeiro tempo. O Inter não consegue mais, através do Alan Patrick, do próprio Maurício, que acabou saindo para a entrada do Pedro Henrique, não consegue mais ter aquela ação tão concatenada do setor. O Independiente voltou marcando melhor, mesmo sem fazer nenhuma substituição, foi só a orientação do treinador, e o Inter não produz mais como produzia no primeiro tempo. Aí, em determinado momento, entra o Luca no lugar do Luiz Adriano, do comprometedor Luiz Adriano, e o Luca promove a jogada mais importante do jogo para o Internacional. O Luca foi protagonista da melhor jogada e mais importante do Inter na partida, quando retoma uma bola na bandeirinha de escanteio e centra para o Pedro Henrique fazer uma primeira tentativa, e na segunda o Alan Patrick, depois dos 40 minutos, estabeleceu o gol de empate. O Inter sai com um empate que eu gosto pelo segundo tempo ruim, mas que eu lamento pelo grande primeiro tempo que o Inter teve. Citei aqui as figuras negativas do Internacional, mas eu sou obrigado e quero citar as positivas. Alan Patrick, o nome do jogo. Alan Patrick é o melhor jogador tecnicamente do Internacional, fez uma grande partida, especialmente no primeiro tempo, e no segundo faz o gol de empate do Inter. O Wanderson caiu um pouco de produção no segundo tempo, mas foi um grande jogador da partida também. O Pedro Henrique entrou muito bem, acho que o Johnny fez uma boa partida hoje, ele é tão criticado, acho que a gente tem que citar. Seriam os principais jogadores do Internacional. E agora, daqueles que fizeram uma partida muito ruim, e eu citei 2 grandes jogadores comprometedores, o Luiz Adriano e o Kehler, eu quero citar um terceiro. Que mesmo no primeiro tempo muito bom do meio-campo do Inter não jogou nada, e no segundo jogou menos ainda, que é o Depena. O que está acontecendo com o Depena? Por que o Depena não consegue mais desempenhar um bom futebol? E eu cobro, porque eu sei o que ele é e o que ele pode produzir. Ah, ele está fora de posição? Não. O Depena jogou. O Depena joga na segunda função do meio-campo pela esquerda no Inter desde que o Mano Menezes assumiu. E ele era um dos principais jogadores do time. O Depena hoje errou tudo.
Eu saio com um gostinho um pouco amargo deste empate do Internacional. Um pouco amargo desse empate do Internacional. Pelo primeiro tempo. Pelo segundo, não. Fiquei aliviado no finalzinho do jogo com o gol de empate do Inter. E acho que é um resultado aceitável. Mas pelo primeiro tempo, pelas oportunidades perdidas pelo Luiz Adriano, nós poderíamos ter ganho esse jogo. Poderíamos ter ganho esse jogo. Então, para mim, é isso que fica. 1 ponto fora de casa, abertura da Libertadores. Porra, em 2006 foi assim também. O empate com o Maracaibo, acho que foi lá, né? E o Inter voltou e constitui uma grande campanha. Vou dizer mais. Esse adversário que o Inter pegou hoje é facilmente batível no Beira-Rio, tá? É um adversário ruim. É um adversário ruim. O Inter no Beira-Rio, imagino, não vai ter grandes dificuldades para ganhar esse jogo. Como acho que o Inter vai passar com o pé nas costas nessa fase. Tá? Acho que o Inter vai passar com o pé nas costas dessa fase. Porque o Nacional e o Maracaibo talvez sejam piores ainda que o Independiente de Medellín, que o Inter podia ter matado no primeiro tempo. Então é isso. Weber, vamos lá? Vamos